O Brasil em conflito. O maior julgamento da história só foi possível graças aos ventos democráticos. O julgamento pelo STF, Supremo Tribunal Federal, em sessões transmitidas ao vivo pela TV Justiça, durante mais de um mês, em 2011, só foi possível graças ao amadurecimento da democracia no Brasil. Disso nenhum setor político tem dúvida. Apesar de tudo, várias questões podem e devem ser levantadas, suscitadas. Porque o principal responsável pelo mensalão, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não foi logo incluído na ação penal 470. Dos 37 réus, por que só 25 foram condenados? Porque o ministro-chefe, relator, presidente do STF, Joaquim Barbosa, não determinou logo a prisão dos condenados em atendimento ao pedido do Procurador-Geral da República, Roberto Gugel. Como o Supremo Tribunal Federal entrou em férias forenses desde quinta-feira, 27/12, os condenados poderão ser presos nos próximos dias? Construção da democracia. A democracia é uma prática política que vem desde a Grécia, 507 anos antes de Cristo, praticada basicamente, inicialmente, em Atenas. Eram cidades-estados comandadas pelos cidadãos que se reuniam em praças para discutir e encaminhar as soluções dos seus problemas. Ao longo dos anos, ela vem sendo aperfeiçoada. Em Roma, ela foi sedimentada em pleno império de Nero, os mais corruptos de todos aqueles que dirigiram a Itália. Mas foi Spencer e Robert Dahl os primeiros teóricos que mais avançaram na compreensão da importância política da democracia. Os séculos 17 e 18 foram marcados por verdadeiros surtos democráticos com a queda da monarquia e o alvorecer de regimes populares. Os mesmos criadores da guilhotina, na Revolução Francesa de 1789, foram por ela degolados. Essa venda livre de armas nos Estados Unidos, tema de grande debate no interior da sociedade hoje, nasceu na Guerra da Secessão, em 1861-65, quando a luta contra o escravagismo acabou servindo para a anexação dos territórios dominados por outros países, como a Inglaterra. As batalhas sangrentas mais recentes na Líbia, no Egito e outros países da região árabe refletem nada mais do que uma reação democrática da população ao autoritarismo dos governos ditatoriais. Tal como a República, a democracia vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, sofrendo aqui e ali, acolá, os revés naturais de sua Constituição. Por exemplo, como nomeou 13 ministros do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre do ano passado, do seu governo, Lula tentou usar um deles, o ministro Gilmar Mendes, para evitar o julgamento do mensalão. Isso foi amplamente denunciado pela imprensa. Mas que depressa o ministro denunciou a manobra e Lula, para não polemizar, silenciou. Quer dizer, Lula recorreu a uma prática política condenada historicamente pelo seu partido para livrar seus amigos das garras da justiça. E quando Lula inundou a mídia brasileira, por sugestão do seu advogado, o ex-ministro da Justiça, Tomás Bastos, com um chavão não sei de nada sobre o mensalão, nada mais fez do que repetir uma orientação do chefe de propaganda nazista, Joseph Goebbels, de que a repetição da mesma frase o tempo todo faz as pessoas acreditarem nela como sendo a única verdade. Ou seja, Lula e seus amigos não só deram uma guinada para a direita, como adotaram a essência da teoria nazista para conseguir seus objetivos. Voltando ao foco.
Afinal, o que era o mensalão? Durante todo o julgamento ficou claro o objetivo da compra de votos no Congresso Nacional não era apenas para desmoralizar a instituição, mas para transformá-la em refém do governo, para que, a partir daí, sucessivas mudanças fossem feitas na Constituição, para reeleger sucessivamente Lula presidente da República, ou como Chávez na Venezuela, ou transformar Zé Disseu em presidente eterno, mais um ditador do continente. Felizmente, como o líder do mensalão só liberou a metade da grana da compra de voto do deputado Roberto Jefferson, então dono do PTB, insatisfeito, Jefferson abriu o jogo, denunciando a quadrilha. Mas o jogo democrático permitido pelo mensalão acabou? Não. Ele continua. Ao terminar o recesso forense, ou antes disso, o ministro Joaquim Barbosa poderá determinar a prisão de 25 condenados. Por isso, o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, deverá encaminhar a qualquer momento a renovação do pedido da prisão deles. As reações do ex-ministro Zé Disseu, tentando mobilizar seus partidários do PT em setores como o energético, Eletrobras, para promoverem novos apagões no Brasil, estão sendo contabilizadas como naturais no processo democrático vivido pelo país, em que cada um diz o que quer e o que bem entende, e os jornais publicam o que os seus donos quiserem publicar. Mas essa é outra questão.